Começar. Irmãos, como eu havia dito aos irmãos antes de sair de férias, nós iríamos ter alguns momentos para pensarmos e aprendermos mais sobre as bases teológicas para o culto em relação às crianças. Os irmãos se lembram que eu vim falando no ano passado vários momentos sobre o culto reformado. E isso estava em minha mente, trabalharmos isso em algum momento em relação às crianças. Preciso fazer algumas observações aqui antes de nós iniciarmos, né? A primeira delas é que eu sei, entendo, reconheço que é um desafio muito grande para a igreja lidar com isso, mas eu queria que vocês considerassem que também é um desafio muito grande para os pastores, viu? Porque se o povo pode se incomodar com a mudança, certamente os pastores se incomodam com as críticas. Então não é fácil para nenhum dos lados. Quando você vem de um costume, de uma cultura, de uma história, e quando você começa a pensar em mudanças bíblicas, mesmo um povo crente, muito crente, piedoso, pode se incomodar com isso, né? Isso pode gerar dificuldades, algum tipo de tristeza, algum tipo de frustração também. Então, tudo que nós vamos discutir, não só hoje, mas no dia 21 também, nós vamos ter mais uma escola bíblica especial sobre esse assunto e vamos trazer uma irmã. Eu já falei dela aqui para vocês. Ela não vai pregar, mas ela vai estar com a gente num momento como esse de conversa. Então, hoje nós vamos tratar teologicamente o assunto. E quando ela vier, Julie Ferreira é o nome dela, ela vai tratar do modo prático. Como lidar com a inquietação das crianças no culto. Ela vai falar sobre isso para a gente. Pode perguntar, ela tem filhos, pastor? Tem, 4. Todos pequenos. Então, os 4 ficam com ela no culto. E com o esposo, né? Então, não estamos falando de uma irmã que começou a pensar nisso depois que os filhos eram grandes. Ela está vivendo isso, né? A igreja dela passou pelo que nós estamos passando também. Então, essas recomendações iniciais são importantes para nós. Mais uma questão aqui que eu quero colocar para os irmãos é que é função dos pastores, dos presbíteros da igreja, guiar a igreja na doutrina. Certo, irmãos? É função desses ofícios guiar a igreja na doutrina. Então, certamente, eu não quero aqui, e não vou fazer isso, tecer críticas contra ninguém, mas contra o fato. E não é uma crítica destrutiva, né? É uma crítica construtiva. Então, quando, como pastor, eu digo, essa música que diz coroamos a ti, ó Rei Jesus, está errada, os irmãos acham que eu não deveria dizer? Porque nós não coroamos a Jesus. Ele foi coroado como rei na sua ressurreição. Apesar de já ser divino, né? Mas a ideia ali é o poder que lhe é dado de governo absoluto sobre todo o cosmos. Então, se nós cantamos uma música que não condiz com a sã doutrina, né? O pastor precisa dizer, seja qual for a música, pode ser de salmos e hinos e qualquer uma. O pastor tem que dizer, não condiz com a doutrina. Se o povo decidir continuar fazendo, qual é a postura do pastor? Continuar pregando, né? Aquele outro hino do nosso Salmos e Hinos. Jesus é o escolhido dos milhares para mim. Que milhares?
E na criação só tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi lá que Deus decidiu a vinda e a morte do seu Filho. Então, de que milhares Jesus foi escolhido? Né? Essa é uma frase possivelmente tirada de Cantares, de Salomão, mas que não corresponde à realidade histórica da redenção. Então, o que a igreja faz? Ou ela muda a letra ou ela não canta o hino. Então, é função do ofício que Deus estabeleceu guiar a igreja na doutrina. E é função da igreja observar o que diz a doutrina a respeito de todos os assuntos. Então, a gente vai conversar com os irmãos, né? Não é um estudo, é uma conversa. Os irmãos vão poder perguntar também, tirar dúvidas, né? E eu tenho aqui alguns pontos, e eu vou começar, pastor Pedro vai falar também. É o primeiro ponto que eu quero mencionar aqui, irmãos, e minha oração é que a gente faça uma abordagem bem honesta, é sobre o fundamento do culto infantil, ou o que chamamos de cultinho. Qual é o fundamento dele? O fundamento é que as crianças precisam de uma linguagem adaptada para que elas entendam melhor as escrituras. Não posso fazer críticas quanto a isso, porque isso é um desejo bom, que as crianças entendam as escrituras. Mas há um problema aí. Nós somos uma igreja protestante, reformada. No nosso estatuto diz que essa igreja é calvinista, está lá no nosso documento, e que os seus pastores devem ser calvinistas, está lá no nosso documento também, né? Então, nós, como calvinistas, afirmamos o seguinte, em relação ao culto. Nada que Deus não ordenou pode fazer parte do culto. Se Deus não ordenou, nós não temos condições de permanecer com determinada prática. Então, por exemplo, em algum lugar, nós observamos uma proibição bíblica a teatro no culto. Os irmãos já viram algum lugar na Bíblia? Alguma proibição de ter um grupo de coreografia? Não. Por que nós não temos? Os irmãos sabem? Os irmãos entendem que é a mesma lógica? É a mesma lógica. Deus não ordenou. Aí alguém pode dizer assim, né? Mas Davi dançou, Miriam dançou. E a gente responde como? Não foi no culto, na reunião solene. Então, por que nós não temos essa prática? Porque Deus não ordenou. Se Deus não disse, nós não fazemos. Porque quem é que diz como deve ser honrado? A igreja ou Deus? Deus. É Ele quem diz, não sou eu quem diz. E aí a gente parte para a segunda questão, né? Eu vou levantar aqui para o pastor Pedro responder. Qual é o fundamento bíblico do culto infantil? Onde aí, varão? Vocês perceberam que a gente veio igual a roupa, parecida? Foi proposital, para ficar bonito, os tons sobre tom no vídeo. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz estejam com vocês. Quando o pastor estava falando, o que a gente faz no culto é a ordem do Senhor, a ordem de Deus. Precisa entender que nas Escrituras existem coisas que são prescritivas e descritivas, né? A prescritiva é aquilo que diz assim, o Senhor disse, uma ordem, ele foi prescrito. Mas quando a gente vai olhar para o culto infantil, ela é descritiva. E por que descritivo? Porque já se pressupõe que as crianças devam, assim, participar do culto, certo? Como no caso do teatro, não é? Que não existe nada nas escrituras e, pelo fato de não existir nada, nenhuma ordem da parte de Deus, a gente não faz. Quando começou a escola
questão de crianças serem separadas no culto no século XVIII, né, mais ou menos, quando um pastor inglês ele começou a escola dominical, separando crianças que não eram crentes para evangelizar os pais. E isso adentrou na igreja. Há um problema na escola dominical? Não, não há nenhum problema. A gente ensina as crianças de dividir as salas. Mas isso entrou na igreja e pelo fato de ter entrado na igreja, depois da psicologia da educação, a gente tem que falar a linguagem das crianças. E eu já estou me adiantando muito, mas a gente precisa entender que o culto é diferente. O fundamento é exatamente as Escrituras. A palavra de Deus é o fundamento para que a gente possa adorar e bendizer o Senhor junto com as crianças. E nós iremos ver, logo depois, alguns textos bíblicos com relação a isso. Então, será um momento assim mais teológico, como o pastor disse, e vamos ver alguns textos logo depois. Irmãos, se nós precisamos justificar no culto o que acontece biblicamente, há uma deficiência e uma escassez de material bíblico para defendermos o culto infantil. O culto infantil aí não entenda uma atividade com as crianças no sábado, não é isso, né? Vocês estão entendendo o que nós estamos tratando. É a saída das crianças do culto dominical para um culto à parte. Então, quando nós observamos qual é o fundamento bíblico, mas a pergunta pode ser, pastor, mas eles não vão estar também ouvindo a palavra? Ok, eles estarão ouvindo a palavra, mas há um problema sério. Deus mandou que as crianças fossem separadas. Então, quando nós dizemos assim, mas eles não vão entender a pregação, então precisamos considerar algumas coisas. Primeira coisa, eles entendem a leitura bíblica, as orações, os louvores que são feitos antes da pregação? Nós dissemos assim, não. Ok. Então eles não devem nem entrar no culto. Devem ir direto lá para trás. Os irmãos acham isso bom? Então, se eles estão no culto, entendendo o que está acontecendo, não estamos falando aqui de um entendimento absoluto. Nem a gente entende. Né? Vocês entendem tudo de uma pregação? Se lembram de tudo que eu preguei hoje? Cada detalhe? Não. Entenderam tudo que eu falei hoje? Também não. Isso é normal. Quantas vezes você não voltou no YouTube para ver a pregação de novo? Já fez isso algumas vezes? Eu vou voltar aqui porque eu quero entender uma parte específica. Então, a criança também não tem a obrigação de entender absolutamente tudo para justificar a permanência dela no culto. E uma outra coisa é que nós não podemos subestimar o poder do Espírito Santo em falar com as crianças no culto. Não podemos dizer assim, não. O mecanismo que nós desenvolvemos é mais eficaz para que elas entendam do que Deus usar a pregação para falar com as crianças. Várias crianças dessa igreja já conversaram comigo durante a semana sobre o sermão que eu preguei no domingo. Muitas me entregam o desenho, né? Umas eu fico mais bonito, outras eu não fico tão satisfatório. Acho que a mais honesta é essa. Um exemplo. Aí. Nessa relação das crianças não entenderem, a gente subestima o poder e a graça do Espírito Santo. Não é? Vocês se lembram, só lembrando de um texto bíblico, onde Maria vai visitar Isabel, né? E a criança no ventre dela, quando escuta a voz de Maria, mas era porque era Maria? Era porque o Salvador estava na barriga de Maria. E João Batista se move porque ele ouve, escuta. E devemos lembrar também que João Batista foi cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Então, se no ventre materno já se pode entender, quanto mais no culto público. Quando nós pensamos, por exemplo, na prática agora do cultinho, né? Vamos dizer assim.
Deixa eu fazer só um adendo aqui, irmãos, um parênteses. Eu não, quando a gente está discutindo isso, não estamos julgando nenhuma igreja, certo? Que isso fique claro. Não estamos aqui para julgar a prática de nenhuma igreja. Nós estamos tratando de uma questão da nossa igreja. Isso é o que interessa para nós. Então, se eu for pregar numa igreja e na hora que eu for pregar as crianças saírem, eu não vou olhar para o pastor e dizer, misericórdia, meu irmão, o que é isso aqui? Aquela igreja não me compete como pastor. Eu não sou pastor daquela igreja. Sou pastor dessa igreja. Né? Então, voltando. Quando nós pensamos na prática do culto infantil, nós precisamos fazer algumas perguntas que nós já estamos fazendo. E mais uma pergunta é a seguinte: até quantos anos pode ficar lá atrás no culto infantil? E a segunda pergunta: quem aqui diz a idade certa? Está onde o parâmetro? Até 5? Então, até 5 a criança não entende. Até 3. Até 3 a criança não entende. Algumas igrejas, até 12. Até 12. Irmãos, eu quero falar uma coisa com muito amor aos irmãos aqui. Depois, nós não sabemos porque os nossos filhos adolescentes não amam o culto. Nós ficamos nos perguntando o que aconteceu. Porque eles não viveram ali. Né? Eu vou falar uma história aqui para vocês em relação a mim, a nossa família. Acho que muitos de vocês vão lembrar. Houve uma ocasião que eu preguei para as crianças e naquele dia não ia ter cultinho à noite. A minha perspectiva, desde que eu cheguei, é a mesma, não mudou. Viu? Agora eu precisava esperar o tempo certo para instruir a igreja. Quando terminei de pregar, as crianças perguntaram: não vai ter a salinha, né, que é como os meninos chamam? Não vai ter. O meu filho começou a chorar. Vocês se lembram disso? Sabe o que ocorreu, irmãos? Meu filho estava vindo para a igreja desejando a salinha e não o culto a Deus. Você acha sinceramente isso biblicamente saudável? É? É claro que há questões práticas que nós vamos lidar com isso, vamos maturar muito esse assunto. Mas essa semana eu conversava com um irmão muito querido da igreja, e quando Miguel era pequeno, até 2 anos, era o caos, irmão. Ele se soltava da mãe e vinha correndo no corredor da igreja pro púlpito atrás de mim, assim. E a mãe estava dali. Muitas vezes saía chorando, assim, o menino não fica quieto. Meu Deus, esse menino vai aprender quando? E a coisa vai evoluindo, você nem vai sentindo, né? Eles vão ficando mais quietos, mais quietos, mais quietos, vão aprendendo, vão crescendo e vão se adaptando ao culto. Assim, mas ele é muito pequeno para ficar no culto. E qual vai ser a idade, então, que ele vai se adaptar ao culto? Quem diz qual é a idade? Nem os pais sabem. Porque se o menino agora tem 10 anos, ele diz: eu não gosto do culto, é muito chato o culto. Eu quero ficar com meus amigos lá atrás. Com tia Fulano, com tia Karina. Eu quero ficar lá atrás com ela. Com tia Aurijane. Aí o pai e a mãe vai dizer o que ao filho? Não, é hora de você ficar no culto. Certo, mas como é que você entendeu que aquela é a hora dele ficar no culto? Quando nós dizemos assim, alguns usam aquele texto de Neemias, eu disse isso a vocês, né? Quando o sacerdote Esdras foi ler a lei, e todos os que podiam entender estavam ali observando a leitura da lei. A ideia ali é de fato, quem conseguia entender o que estava sendo falado. Alguns usam esse texto para dizer assim: logo, as crianças não conseguem entender, então elas podem sair. Aí a gente pergunta, irmãos, vamos lá, irmãos. A gente pergunta: essa criança vai para a escola? Ela entende tudo na escola? Ela aprende a língua, aprende ciências exatas na escola? A gente vai subestimando também a capacidade de entendimento da criança. Se nós seguimos essa mesma lógica, se a gente tiver, por exemplo, um irmão, uma irmã com necessidades especiais, problemas cognitivos, adulto,
a gente vai fazer a mesma coisa, porque a gente teria que seguir a mesma lógica, né? Ela não tem capacidade de entender. Então a gente tem que ter uma sala especial para deficientes mentais. Nós temos aqui pessoas que têm necessidades especiais, adultas, que vêm para a igreja. E que falam sobre o sermão em casa com a família. E que têm dificuldade de entendimento. O pastor falou aquilo. Nós não podemos dizer assim, o Espírito Santo não consegue. A gente consegue. Né? O pastor quer mencionar alguma coisa aqui? Quero mencionar, tem um exemplo da minha filha, vocês sabem, ela tem 19 anos, eu não estou dizendo que seja isso, né? Ela não quer vir para a igreja, por várias questões, mas se eu tivesse percebido isso antes, teria deixado, não, entendam, meus irmãos, não estou dizendo que ela não está vindo para a igreja porque ela não participava do culto público por inteiro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ela poderia ver em nós a adoração, porque isto é o que é um ponto importante. Os nossos filhos, vocês sabem, em casa, eles estão vendo a gente, nosso comportamento, nossa forma de falar, nossa forma de se portar. Da mesma maneira, no culto público, eles vão crescer olhando como os pais adoram, como os pais estão no ajuntamento, ouvindo a palavra, né? Louvando ao Senhor, entregando suas ofertas. E isto precisa ficar bem claro na mente delas. Elas irão crescer realmente vendo como os pais adoram o Senhor. Certamente, meus irmãos, isso não sairá da mente deles. A gente subestima demais as crianças, mas as crianças elas aprendem, sabem, perguntam, questionam e elas irão ver em nós a forma de adoração. Isso é um ponto importante. A gente traz aqui hoje mesmo, a gente viu e sempre vê, todos os domingos e à noite, as crianças louvando, como o pastor falou um pouco antes, e trazendo suas ofertas. Porque na hora de ouvir a palavra de Deus, elas têm que sair. Eu sei que lá vai ser ensinado a palavra do Senhor, mas por que tem que sair? Então a gente vai cercear isso para elas, ouvir a palavra de Deus, subestimar elas, ou até mesmo o Espírito Santo de comunicar a palavra do Senhor como se deve. Nós não temos, acho que no Brasil não tem esse senso, mas nos Estados Unidos tem, de crianças, né, crianças que agora são adultos, disseram, se decepcionaram pelo fato de não terem participado do culto de maneira completa. Isso, para eles, foi algo trágico na vida deles. Então, a gente deveria repensar isso. Sei que isso dá muito trabalho para quem tem os filhos pequenos, mas é um trabalho que eu acho que em pouco tempo eles irão acostumar, não é, a adorar o Senhor de maneira que é. Eu sei que isso tudo é muito novo para a gente, né? Mas isso precisa ser feito porque as Escrituras nos ensinam isso. E como nós somos uma igreja reformada calvinista, nós precisamos nos ater à palavra do Senhor. Irmãos, eu quero mencionar dois textos, antes de entrarmos em algumas questões práticas. Primeiro, 1 Samuel, capítulo 1. O texto diz que quando Eucana ia adorar, ele levava os filhos. Os filhos eram levados à adoração. Outra passagem das Escrituras, Êxodo 12, no rito da Páscoa, quando as crianças perguntavam aos pais o que é isso, no rito da Páscoa, os pais explicavam aquilo. As crianças estavam naquele ambiente litúrgico. Um outro exemplo que eu posso dar
está contido em Colossenses e em Efésios. Nós sabemos de que as epístolas eram lidas no culto, né? Apocalipse, os evangelhos, a igreja primitiva lia no culto. Então, já percebeu que quando Paulo escreve na altura do capítulo 3, por exemplo, de Colossenses, ele se dirige aos filhos na epístola? E em Efésios também, se dirige aos filhos. Então, onde estavam os filhos quando o apóstolo se dirige a eles pela epístola no culto? Os filhos estavam aonde? No culto, né? Então, nós não vamos ver essa prática nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Uma coisa que eu queria pontuar aos irmãos aqui também, de modo pastoral, é que só há um que deve ser agradado no culto: Deus. Às vezes alguém pode se perturbar porque a criança chorou. A gente está com um bocado de criança agora, né? Vocês viram domingo? Com orquestra domingo, né? Um monte chorando. E não era ainda o momento do sermão para os adultos. E se essas crianças ficarem, veja a lógica, se elas ficam chorando, né? Elas são pequenininhas, elas querem mamar, tá com a fralda suja, alguma coisa. Elas começam a chorar no começo do culto. O choro é o mesmo. Daqui a pouco, o que que a gente vai fazer? Elas estão incomodando muito. Não dá para as crianças ficarem. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer com os pais, porque muitas vezes o drama dos pais é a cara feia dos irmãos. Não é nem o choro do bebê. É como a igreja dá aquela virada assim. "Shh, eu quero adorar." Devemos nos lembrar, eu não estou falando isso para ofender os irmãos, mas devemos nos lembrar que quem se agrada do culto é Deus. O culto não é para o meu prazer, é para o prazer de Deus. E se Deus diz que da boca dos pequeninos ele tem verdadeiro louvor, perfeito louvor, deixa os pequeninos. Se Jesus nos disse, não os impeçais, não os impeçais. E você acha que os pequeninos, quando vieram falar com Jesus, não tinha uma multidão não, não? Já viu algum momento que Jesus estava sem uma multidão? Quando ele estava num barco, né? Ou na cruz, estava só. Jesus, não, senhor, não. Essas crianças, bota essas crianças para lá. Ele tem muita coisa para fazer, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Tira essas crianças daqui. Ele disse, não. Deixe as crianças aqui, não impeçam as crianças de ter contato comigo. O contrário, né? Ele disse em outro lugar, né? Eles têm que ser como as crianças. Então, eu sei que quando nós discutimos isso, pensamos nisso, é difícil, é doloroso. Para mim também foi, em algum momento, né? Em algum momento da minha caminhada eu esperneei. Disse, não tem condição. Não. As crianças ficaram na igreja, não tem condição. E não, tem que ser um culto silencioso. Você acha que o culto no antigo Israel era silencioso? Com aqueles bichos morrendo? Acha que era cheiroso? O sangue sendo derramado? E um bocado de excremento no chão, que os levitas tinham que ir lá limpar? Você se lembra quando Deus disse ao seu povo no Antigo Testamento: edifiquem o altar não de pedras lavradas, não de pedras lavradas. Deus disse: eu não quero que vocês dêem um jeitinho na pedra, não. A pedra é bruta. Eu quero ser adorado desse jeito. Eu quero ser adorado assim. Construa o altar desse jeito. E eu serei glorificado dessa forma. Né? Às vezes a gente quer poldar demais, lapidar demais uma coisa que Deus não exigiu. Por outro lado, é claro, a gente vem falando, né, que os pais devem educar os filhos no culto. E é um processo. E eu não tenho dificuldade nenhuma quando o menino chora. Se eu não conseguir falar, vocês já entenderam o que eu faço, né? Já perceberam? O que é que eu faço? Hã?
ou eu aumento o tom, ou eu paro. Geralmente, na maioria das vezes, os pais entendem na hora. Aí eu vejo, se levantando e saindo. Eu não preciso simplesmente dizer que sua dessa. Nem tem pai não, tem mãe não. Então, se nós abraçarmos essa ideia, né, elas não podem incomodar. Então, irmãos, a gente tem que começar a orar assim, Senhor, nunca mais dê bebês a essa igreja. Vocês querem orar desse jeito, irmão? Porque sempre vão chorar, né? O bebê tá vivo, né? Hã? É, se não nascer menino, Lara perde o emprego na igreja. Lara perde o emprego. É, irmãos, um outro ponto aqui antes de abrir para vocês perguntarem. É sobre o culto como um pacto. O culto é um símbolo pactual. E Deus se relaciona com o seu povo somente através de pacto. Sempre foi. E a Escritura diz, seguindo a teologia das Escrituras, que o menino, sexo masculino, ao 8º dia de nascido, era circuncidado. Porque as meninas não eram, porque elas estavam debaixo dessa relação pactual de Deus com os homens. Então, elas eram incluídas no pacto pelo pai ou pelo irmão, ou quem cuidasse delas, né? Então, todas as crianças estavam debaixo do pacto. E Deus só se relaciona com o seu povo por meio do pacto. Quando nós lemos Êxodo, faça essa leitura. Quando nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 19, 20, nós vamos ver todo aquele processo da saída do Egito, das pragas do Egito. Quando Deus dá os 10 mandamentos ao povo. Do capítulo 20 para frente, você só vai ver Deus falando de quê? Se lembra, não? Culto. Culto. Observe a teologia do Êxodo. E somente isso que eu vou dizer já servia para nós. Temos convicção plena de que as crianças devem ficar. Por quê? Porque do capítulo 1 ao 20, nós temos todo esse processo de sair de Deus dando a lei, depois o culto. Então, o que é que Deus está dizendo? Eu salvo meu povo para me adorar no culto. O culto é o centro da vida da igreja. Não tem outro centro. A gente pode fazer ação social, a gente pode fazer abrir escola, abrir hospital. Esse não é o centro da vida da igreja. O centro da vida da igreja é o culto, porque Deus disse que é assim. E os filhos dos crentes, antes de serem filhos dos crentes, são do Senhor, porque a Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Então, eu não sei mais do que Deus. Você também não. Deus é quem sabe como deve ser adorado. Não é? Quer falar, pastor, aqui? O pastor falou aí dos textos bíblicos, né? E a carta era lida na igreja, e a carta sendo lida na igreja, as crianças estavam, né? Obedeçam aos seus pais, honrem os seus pais, e Paulo tira essa ideia exatamente do Êxodo, né? Do livro de Êxodo, onde o povo sai do Egito, tem um momento em que Faraó não quer que as crianças vá com o povo, deixe elas aqui, e o que o Senhor ordena através de Moisés? De forma nenhuma. Elas vão também porque elas vão adorar o Senhor. Porque esse era o projeto do Senhor. Tirar o povo para adorar. Então, esse ponto que nós temos no dia do Senhor, de cultuar a Deus, ele é o ponto mais alto da igreja. É o ápice da igreja. Esse ajuntamento solene, essa adoração. E por que nós iremos excluir as crianças desse momento? O momento mais importante, onde elas realmente precisam ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus e estar com o Senhor juntamente com o povo e com os seus pais. Então, biblicamente, não há nenhum texto, nenhum, que fale sobre isso. A gente pode levantar ao longo da história alguns pontos, como citamos antes, mas biblicamente a gente não acha. Isso é doloroso, porque
Antes de vocês sofrerem, por exemplo, no que a gente está dizendo, os pastores sofrem antes. Porque a gente é confrontado quando lê determinado pensamento, determinado livro, e que a explanação é bíblica. E quando a gente se depara com isso, a gente diz, meu Deus, eu estava fazendo isso errado. Então, nós temos humildade para compreender o que o Senhor está dizendo e baixar nossa cabeça e dizer amém, ou a gente vai se manter rebelde quanto a isso. Então, antes de vocês, muitas vezes, sofrerem com uma pregação, uma palavra dita, vocês faziam antes, ou até mesmo algum termo doutrinário, algum ponto doutrinário, em que a gente cria antes e, de repente, se depara com a verdade e é necessário a gente mudar, é preciso ter humildade para isso. A gente sofreu antes com relação a isso. Com relação a crianças no culto, eu já havia lido, já havia sido confrontado. Depois, quando eu cheguei aqui, juntamente com o pastor, é que a gente vê na prática isso. Isso nos confronta e nos constrange. É isso? Então é preciso todos nós termos humildade e reconhecermos o que a palavra de Deus diz. Se ela está dizendo isso, meus irmãos, então cabe a mim e a vocês dizer somente amém. É isso? Uma coisa que a gente precisa também entender, irmãos, é que a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos é nossa. É nossa. Eu sei que é muito bom você sentar tranquilo no seu banquinho, ter toda a tranquilidade para estar atento a todas as etapas do culto. É uma maravilha. E eu sei que muitas vezes é perturbador para os pais. O menino não para de chorar, o menino quer ficar andando. Ele diz que está com fome, está com sede, quer ir no banheiro. Meu irmão, misericórdia, eu não cultuei não, Mas, né? pastor, não é as crianças não. Não, Parece que adultos, quando chegam no culto, dá sede, dá é, fome, quer ir no banheiro. tem crianças maiores aqui e eu já contei que num culto já foi mais de 7 vezes beber água. Maiores, né? Bichinho tem sede, viu? Acho que comer uma charquezinha salgada. É um processo educador, né? Educativo. Então, adultos também ficam assim. A gente observa daqui da frente, irmãos. Por quê? Porque nós temos a tradição das cadeiras dos presbíteros ficarem de frente para a igreja. Porque é como se os pastores estivessem supervisionando o rebanho. E a gente vê crente conversando, crente com muito tempo de igreja, o culto todinho conversando. Se levanta e olha para o celular. Agora, eu vou dizer uma coisa aos irmãos aqui, como pastor dessa igreja, eu sei que eu tenho liberdade de fazer isso. Se for para tirar as crianças porque elas incomodam, tem que tirar os adolescentes também, porque às vezes eles perturbam demais na pregação. Estão dormindo, estão com fone de ouvido. Vai tirar? Né? Então a gente precisa ter o mesmo parâmetro. O mesmo parâmetro. Porque tem adolescente jovem que vem arrastado pelos pais. Quando chega aqui, quer estar dormindo, né, no banco assim. No banco. Se for para tirar quem está atrapalhando, aí o negócio vai ser nó cego. Ele dizia meu avô. O caminho não é esse. Então por que eu não chego para os pais e digo assim, olha, seu filho adolescente, ele não se comporta, ele tá no celular. Por que eu não digo? Porque eu tenho esperança que o Espírito Santo pode falar com aquela criatura, irmãos. Porque eu oro para que Deus fale. Porque o trabalho pastoral não é só chegar e ensinar. Há muita oração antes disso, irmãos. Para que Deus abra a mente do povo, que Deus abra o coração do povo. Que Deus fale com o seu povo. Que o povo apenas não ouça o pastor, ouça Deus falando por meio de sua palavra. Né? Então, por que eu não chego para um crente e digo assim, olha, vem cá. Rapaz, você falta muito no dia do Senhor. Vá-se embora daqui, vá. Vá. Só está me dando aperreio aqui. Você acha que um pastor deve agir desse jeito? E você está atrapalhando a igreja aqui. Ou aquele crente que só vem para a igreja quando tem um problema para resolver na Assembleia. Ele nunca vem. Mas na Assembleia ele está
Eu me oponho, não é? Nem sei o que é, eu me oponho. Por que um pastor não diz assim, meu irmão, vá procurar outro aprisco, vá? Por quê? Porque um pastor tem que pastorear os que querem o pastoreio e os que não querem também. Tem que orar por eles. Porque, irmãos, se Deus tem feito alguma coisa, tanto aqui como em outras igrejas, por meio da pregação, isso não é apenas pela habilidade do pregador de entregar a mensagem. Isso é porque Deus move os corações. O povo ora, o ministro ora. Um ministro é ministro da palavra, dos sacramentos e da oração. Um pastor que não ora pelo seu povo, ele não é pastor. Porque ele sabe que a palavra dele não tem poder, não. Ele pode a teologia dele pode estar certinha. Se Deus não pegar aquilo ali e botar no juízo do povo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Né? Então, nós trouxemos para os irmãos essas orientações. Eu preciso dizer que debaixo de muita oração, né? Eu sei que muitas famílias ficaram incomodadas. Não precisa ninguém me dizer. Um pastor conhece o que é uma igreja. Não é? Mas uma questão como essa, inclusive, das crianças terem que ficar no culto. A gente precisa entender isso. Isso não é uma questão de assembleia de membros. Porque a assembleia de membros não pode decidir se está certo o que Deus disse. Compreende, irmãos? Não compete a assembleia de membros. E aí, o que a gente precisa entender? A quem compete numa igreja congregacional? O ensino e a liturgia, em termos humanos, a quem compete? Aos ministros. Aos ministros. Porque senão, não tem sentido ele ser ministro da palavra. Não tem sentido. Né? Então, essas coisas precisam ser pontuadas. Mas eu queria abrir para os irmãos fazerem alguma pergunta, alguma consideração. Se os irmãos quiserem fazer isso. Né? Irmão Oswaldo. O menor. O menor. Sim, senhor. Eu não sei se está sendo gravado, Márcio. Ah, então a gente vai passar também para as professoras, né? Uma boa palavra do irmão Oswaldo. Nós não estamos aqui invalidando o trabalho dos professores. Os irmãos entenderam isso? Não é isso. A igreja precisa de pessoas ensinando em várias áreas, né? Principalmente das crianças. Então a gente tem um trabalho específico com elas na EBD e tem e pode ter vários outros que não se dão no domingo, como a EBF, por exemplo, como qualquer outra atividade com as crianças fora o domingo. Então, a vida da igreja não se resume ao dia do Senhor, ao dia do Senhor. Então, as professoras são
preciosas demais. Professores também. Temos professores, homens dando aula para as crianças também na igreja. Mais alguém, irmãos? Hum. Não, deixa eu explicar aqui claramente. O culto acontece de 9h30 às 10h30. Culto pela manhã. Então as crianças ficam no culto. De 10h30 às 11h20 elas estão nas salas. Então, Não. Ele confundiu. não, veja só, meu irmão, deixa eu explicar. Nós temos 2 cultos no domingo, né? O culto da manhã, é porque a gente tem o costume de chamar tudo de EBD, né? Mas nós temos o culto da manhã, que vai de 9h30 às 10h30, como foi hoje. Então, de 10h30 as crianças foram. Não tem problema, porque o culto acabou. Depois da bênção apostólica. Entendeu? O culto acabou, elas foram. À noite, não temos EBD. Elas ficam. Todo o processo. Como ficaram de manhã. Sendo que à noite o culto é mais longo, né? Tem alguns minutos a mais. Então a EBD permanece. Quando o culto termina, 10h30, as crianças, não só as crianças, os adultos vão para suas salas. Continua do mesmo jeito. Então, veja, um detalhe na nossa igreja. Um detalhe. As crianças saíam à noite. Não era? Não era assim? Saíam à noite. Mas elas saíam de manhã, na hora do culto? Não. Entende? Elas não saíam de manhã. Quando terminava a parte devocional, que é o culto, elas iam para as salas. Então, deu para entender, meu irmão? Muito bem. Mário e depois Fernanda ali. Fernando. Fernanda primeiro? Mário. Amém. Obrigado, Mário. Fernanda.
Obrigado, Fernando. Sobrava para mim. Hum? Sobrava para mim. Sobrava para tu. Eu tive um professor que ele dizia assim, eu não sei se na igreja de vocês, na hora da pregação, o grupo louvor sai e fica lá atrás conversando. Aí o pessoal disse assim, na sua tem? Ele disse, tem mais não. Esse senhor fez o quê? Eu só mandei fazer um alçapão, com um bocado de jacaré embaixo. Aí quando eles saíam, que voltavam para cantar, eu mandava abrir, apertava um botão assim no púlpito, o jacaré comia tudo. Eu peguei essa fase, por exemplo, também de tanto jovens do lado de fora, na hora da pregação, como pessoal que tocava. Era um negócio de beber água, aí saiu o grupo louvor todinho assim, fila indiana, ia beber água e ficar lá mesmo, não voltava mais não, né? Então, é um entendimento muito fraco do que é o culto, da seriedade que é o culto, de que Deus está ali com o povo no culto, né? É virar as costas a Deus e não queremos ouvir o Senhor falar conosco. E aí também nesse ponto aí que a Fernanda falou, um trabalho muito grande, porque os diáconos, né, em vez de ajudar e dizer não vai sair, chegavam para mim no final e dizia, pastor, olha, fulano saiu, fulano saiu. Veja aí, viu? Veja aí, viu? Resolva. Ela vai falar com os pais, todo o processo. Então, se dermos brecha, crianças e adolescentes, eu já passei por essa fase, a gente abraça e vai querer ir embora. A gente não quer cultuar, não. A gente quer ficar no lado de fora. Agora, eu quero deixar bem claro, na pergunta do irmão ali, a gente não está acabando a escola dominical, gente. Nós teremos as salas, certo? É somente na hora da adoração, como o pastor deixou bem claro. Tá bom, meus irmãos? Fernando. Deixa o Júnior logo, depois o Oswaldo. Diga, Oswaldo. Ele cedeu a vez a você. Hum. Até os irmãos também. Para que No caso da minha esposa, que o pai não pode ir. Muito bem. Obrigado, Oswaldo. Júnior. Uhum. 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 Júnior pontuou aqui várias coisas, como, por exemplo, a utilização de teatro, dança, cantatas, né? Deixa eu colocar aqui para os irmãos o que eu penso sobre isso. Eu tenho alguma dificuldade com teatro. Na verdade, muita. Eu sei que é um meio artístico e tudo mais, né? A minha posição aqui não é definitiva, é uma opinião minha, particular. Falando de teatro para o evangelismo e tal. Então, o que é que eu entendo? A forma que o nosso Senhor nos ensinou a proclamarmos a palavra é a pregação. Para mim, esse é o método deixado pelo Senhor e pelos apóstolos.
Eu acho que esse método é o mais viável. Falando do conhecimento de causa, eu sei que essa parte de perguntas eu vou pedir para Márcio cortar aqui, porque compromete um bocado de coisa. Conhecimento de causa, eu participei de alguns projetos missionários denominacionais. Então você tinha cultos nas praças, você tinha teatro, pantomima, coreografia, os jovens dançavam. Aí chegava na igreja, os jovens queriam dançar na igreja. E o povo que ia para o culto na praça, chegava na igreja e dizia: cadê o teatro? Cadê a coreografia? Mas era tão animado lá, e aqui está um negócio desse tão morto. Então você passa uma ideia na evangelização de algo que não é a realidade da igreja. Você passa essa ideia. Né? Estou falando aqui teatro em relação à mensagem do evangelho. Não estou falando de teatro quanto arte, né? Quanto arte. Então eu tenho certa dificuldade nesse aspecto com teatro, né? Dança eu não vou nem falar, né? Eu vi a efervescência dos grupos de coreografia. Eu estava em Recife. Eu vi grupo de menino, grupo de menina, grupo de idosos de coreografia, de idosos. Pense numa coisa linda, maravilhoso. E o nome do grupo era Geriarte. Geriarte. Irmãos, não tem sentido bíblico. Eu sou contra um casal da igreja fazer aula de dança de salão. Não, vá-se embora. Se divirta, se não seja algo pecaminoso, sensual, né? Mas você vai para se divertir, desopilar com seu esposo, sua esposa. Vá-se embora, não tem problema não. Eu que não levo jeito para nada, né? Minha esposa me chama para dançar, eu só sei dar dois passinhos para um lado, dois passinhos para o outro. E já tá bom, né? Quanto às cantatas, eu não tenho dificuldade com corais na igreja ou cantatas na igreja. Há uma ala reformada bem radical, né, que não é só contra a cantata, é contra grupo de louvor, é contra instrumentos no culto, é contra. A igreja canta só a capela sem instrumento nenhum. Né? Eu não chego a essa conclusão em termos bíblicos. Não chego a essa conclusão. Até porque havia um trabalho musical na antiga aliança em conjunto, inclusive nas vozes. Mas a cantata, ela tem um tempo longo. Então, isso não cabe no culto. No culto. O culto segue os elementos normais de leitura, oração, pregação, sacramentos, batismo e ceia, se tiver batismo e ofertório. Então, a igreja pode fazer cantata ou após o culto ou em outro dia. Qual é a minha dificuldade? Eu quero vou ser bem honesto com os irmãos. Também não estou dizendo aqui que eu vou proibir cantata. Mas qual é a minha dificuldade com a cantata no dia do Senhor? A minha, em particular. E que isso me entristece um pouco. É que muitos convidados vêm só para ver as crianças cantarem. Isso não é para louvar a Deus. O dia do Senhor é um dia de culto a Deus e adoração a Deus. Não estou dizendo que a igreja não adora quando as crianças cantam. Não estou falando da igreja. Eu estou falando daqueles que vêm numa perspectiva de observar a arte sendo feita, a arte pela arte. Ali. Pode ter um coral que apenas seja uma apresentação artística da música cristã? Pode. Mas eu acho que não deveria ser no dia do Senhor. Porque aquele é um dia voltado para o culto. Se a cantata é para a igreja, depois do culto, não tem um problema nenhum. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. A minha dificuldade é quando você tem pessoas, pronto, o menino está cantando, o povo começa a dar uma salva de palmas. Quem é que está sendo louvado? As crianças. Aí você tem uma ruma de pais aqui na frente tirando foto, filmando. A criança vai crescendo com essa sensação de que ela foi a evidência daquele momento de adoração. Eu tenho dificuldade com isso. Então é isso que eu acho que a gente deve ter cuidado. Não, a questão não é parar de fazer.
mas pensar teologicamente sobre esses pontos, né? Então, até para dar instruções àqueles que estão assistindo a cantata antes de começar, né? Vai ser assim, então evite filmar, vai ter gente filmando, vai ter gente tirando foto, a gente vai passar isso para vocês. Negócio de palma. Daqui a pouco vai ter assovio, vai ter purpurina. Puf, não dá, né? Não dá. Então, eu acho que essas. Não quero ser radical, mas eu acho que é necessário a gente fazer essa reflexão. O pastor, a irmã Raimara quer falar. Fala, Sérgio. Sim, perfeito. Perfeito, irmão. Não, não deve. Aleatório, assim. Bora, Felipe. Mande 3, Senhor, para Felipe e Gabriela. Mais 3. Receba. Obrigado, Raimar. Pastor. E assim, nisso, Felipe vai falar, né? Daqui a pouco a gente vai 3 horas, né? Almoçar. Quando a gente falou com relação a adultos, essa foi minha fala, tá saindo sempre, às vezes, como crianças, não significa que alguns adultos ou irmãos e irmãs mais idosas não têm alguma indisposição, uma dor de cabeça, uma pressão, ou posição estomacal, não possa sair, viu, gente? A gente aqui não quer ser legalista. A gente prima aqui pela reverência no culto, o silêncio, mas isso não é algo assim dogmático no sentido de você não pode se levantar, tomar uma água, tomar um comprimido que você esteja necessitando. Aproveitando a fala da irmã Raimara com relação às mães e os pais. Irmãos, a fala de Raimara é muito pertinente e importante. E eu disse isso já, né, no material que a gente publicou. Então, se as crianças precisam se alimentar, precisam ser acalmadas, os pais devem sair e fazer isso. Tem dia que, como a Raimara falou, vai ser difícil.
Então, paciência, sério. O Senhor te deu os filhos, né? Para cuidar deles. Então, ore, peça graça a Deus, saia. Se ele não se acalmar, faz o quê? Fica ouvindo o culto aqui. E isso vai mudar no decorrer do tempo, eles vão crescendo. Eles estão aprendendo, né? Estão crescendo, estão descobrindo as coisas. Então, não se sintam os filhos, os pais de filhos pequenos, não sintam esse tipo de pressão, né? De que você precisa ter um comportamento perfeito do seu filho no culto. Não sinta esse tipo de pressão. O que você tem são instruções e ajuda, né? Então, por exemplo, você está talvez chegando na igreja, filhos pequenos, o filho está dando trabalho. Converse com casais da igreja que estão há mais tempo. E tem filhos pequenos também. Certamente eles têm muitas dicas. Certamente eles têm muita consolação. Eu passei também por isso. Ô, rapaz, semana passada foi difícil. Né? E a gente vai se ajudando ali, né? O pastor está dizendo, ou vai trazer mais desespero para você também. Também tem esse outro lado, né? Felipe, quer falar, varão? Certo, perfeito. Perfeito. Exato. Perfeito. Felipe disse aqui que os pais, sim, os pais, algumas coisas que o Felipe falou muito importantes. É tudo que ele falou foi muito importante. Da importância dos pais estarem engajados em ensinarem seus filhos a cultuar. Não é apenas a criança ficar no culto, mas os pais estarem conduzindo as crianças. Então, vamos lá, em termos práticos. Sua criança não sabe ler, mas ela sabe cantar. Então, vai passando a letra aqui, você vai dizendo a ela a frase anterior, a frase que vai vir, você vai dizendo antes, para que ela vá cantando, você vai ensinando ela a cantar. Os mapas para acompanhar as pregações ficam lá atrás e nós vamos ampliar isso para idades. Acredito daqui para a próxima semana, a gente vai ter várias pranchetas. Lembra daquelas pranchetas que dessa aqui que ele tá? Então, as pranchetas vão ficar lá atrás com lápis. Algumas recomendações, né? As crianças pegam, trazem para o banco e vão anotar ou desenhar, se elas não sabem. E os pais estão do lado. Recomendação do patrimônio. Pelo amor de Deus, não deixe seu filho furar o banco. Né? Nem riscar, né? Mas é necessário que a gente faça isso. Então, não pode pensar também mais no banco do que nas crianças, né? Mas essa recomendação é necessária. Então, estimule ele a cantar. Cante com ele em casa as músicas que a gente canta na igreja. Ensine ele as músicas que a gente canta aqui, né? E ele aprende e canta. Leia com ele em casa. Faça o culto doméstico. Muitas crianças não têm mais dificuldade de adaptação ao culto porque em casa não tem culto doméstico. Então, se você fizer 2 vezes na semana, já é um avanço enorme, né? Então, tem a Rilvânia, depois Nalva, depois Gabriela. Não, Gabriela primeiro, depois Rilvânia, depois Nalva e a gente termina, em nome de Mas Jesus. como superintendente da escola dominical, já tu passou a hora, viu? Já. Irmã Gabriela. Ela fez um pergaminho dos meus sermões. Ela disse tudo que o senhor já pregou. Eu abriu assim. Disse, meu amigo, vou tirar umas férias para eu ler tudo que eu já falo na igreja. Muito bem.
Amém. Isso. Amém. Amém. Silvânia e depois Nalva, para a gente finalizar. Culto doméstico. Exato. Culto doméstico ensina a reverência. É. Tudo bem. Se vira nos 30. Nalva. Bem, Nalva está falando da importância também, e uma dica boa, né? De treinar as crianças a aprenderem a estarem mais comportadas no culto de domingo, vindo durante a semana. Amém, irmãos? O Senhor os abençoe. Eu vou indicar esse livro aqui, quem quiser ler sobre o assunto. Berçário do Espírito Santo, tá? Pais, principalmente. É um livro maravilhoso. Daniel Hyde, publicado no Brasil. Então eu recomendo. Pastor Pedro vai orar e vai nos despedir em oração. É aniversário antes, então vamos lá.